Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas de cultura da nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, também da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo, a vocês aqui da cidade e de toda a região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Então, não esqueça, nos encontramos aqui na TV Câmara e na grade da TCM Telecom todos os sábados às 19 horas com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, Sejus, movido pelo sonho da interação das diversas academias e escritores, assim como produtores de grandes livros, pensadores e futuros escritores. Bom, foi feita uma pergunta através do ouvinte. Aqui alguém também que nos assiste nos fez a seguinte pergunta. Você que é um teólogo, o que é chamado? E a pessoa disse da seguinte forma: tenho lido suas colunas, jornal, ouvido você no rádio, sei que exerce diversas funções. Acompanho o programa da TV e vejo que você sempre aconselha e fala em Deus. Como teólogo, o que é chamada de Deus na sua visão? Muito bem, eu vou lhe dizer. Bom, sinteticamente, quem tem chamado nem sempre vai habitar em palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamado, às vezes malha trigo no lagar. Procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamado, às vezes enfrenta gigantes e não adianta tomar as armas emprestadas. Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra e a confiança em que Deus nunca falha. Quem tem chamado, às vezes enfrenta o Cármelo, promove desafio para ver descer fogo do céu. Quem tem chamado, vai morar junto do ribeiro para sentir de perto o cuidado do grande Deus fiel. Quem tem chamado não recua, mesmo quando os muros são altos. Ele acredita, com mais uma volta, o muro cairá. Quem tem chamado, às vezes tem que enfrentar o mar vermelho, mas olha para o povo e diz: eu recebi a ordem, é para marchar. Quem tem chamado, às vezes tem que abandonar toda a parentela e seguir para uma terra que ele não sabe onde é. Quem tem chamado, às vezes tem que subir ao Moriá para passar pela prova de Deus e provar sua fé. A chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimento, de perdas, lutas e lamento, mas a vitória é garantida para quem suportar onde pisar o teu pé. Para quem tem chamado, fique certo, Deus abençoará. Se levantar contra quem quiser se levantar contra você, mas vai cair, porque é de Deus a chamada. Quem tem chamado enfrenta o leão, derruba o gigante, apenas confiando em Deus. Deus assim confirma o seu chamado. Acredite, que meio no deserto, lá no centro do deserto, quem tem chamado, farão rios surgir. Foi Deus que chamou você. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te capacitou. Ele te encheu dessa missão. E aí não tem mais como fugir. É você mesmo. É você mesmo dessa missão. Não tem como fugir. Não tem como escapar. Foi Deus que te chamou. E se você tem chamado, não se preocupe. Deus se responsabiliza. Hoje estamos aqui presentes com o nosso querido irmão e amigo Lúcio
Romero Marinho Pereira. Lúcio Romero Marinho Pereira é casado com Dona Mônica Guerra Pereira, pai de Mateus Marcos Antônio Guerra, Marina Morena Guerra Pereira. 3 filhos. Lúcio Romero é natural de João Pessoa, na Paraíba. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, em 1996, pós-graduado em Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público em 2005, assim como em Investigação Criminal, Constituição e Direito de Defesa pela Universidade Anhanguera, em 2012, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN, 2018, foi e é segundo tenente da reserva das Forças Armadas de Cavalaria do Exército Brasileiro, membro do Ministério Público do Rio Grande do Norte desde 2000, ocupando a titularidade da cadeira da 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é o titular de execução das penas, é professor da Faculdade de Direito da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, desde 2014, pesquisador em iniciação científica pela UERN, autor da coluna Reflexão Cristã, Cadeia da Palavra, desde 2012, maçom iniciado em 2013, elevado em 2004, exaltado em 2006, na loja Mâncio Dantas, no GOB-RN, juiz da Egresso Tribunal de Justiça Maçônica do GOB, 2012 a 2015, juiz do Egresso Tribunal Eleitoral Estadual Maçônico do GOB-RN, 2012 até 2015, ocupou a presidência até a saída do GOB. Venceu a 24º Simpósio Maçônico com o artigo intitulado Maçonaria e Religião, fundador das lojas Sebastião Vasconcelos dos Santos no GOB-RN e Liberdade 33, venerável da Liberdade 33 no 2019-2020. Esse é o nosso convidado. Bom, iniciamos com aquele belo hino da academia, que é o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, letra e composição de Tones Moraes, arranjo de Gideon Lima, nas vozes de Welma Menezes, no soprano, Paulo Fernando no barítono, Dani Melo no contrato, Marcos Lima. E na sequência, nós temos o vídeo, quais as áreas de atuação do Ministério Público Estadual. E também na sequência, nós temos um vídeo do nosso venerável da Liberdade 33, Além Medeiros, venerável da loja. Ouçamos. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança,
justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu pessoas, futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sodalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. O Ministério Público atua em causas de interesse coletivo. A Constituição Federal garante: a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Ministério Público atua para promover a qualidade dos serviços públicos prestados e fiscalizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os promotores de justiça atuam no combate à corrupção e abuso com fins eleitorais nos municípios. Ao lado da Justiça Eleitoral, trabalham contra a propaganda irregular, a venda de voto e o uso de bens ou recursos públicos para a promoção de candidatos. O MP promove o direito à educação, fiscaliza as políticas públicas da área educacional e a correta aplicação dos recursos. Também adota medidas contra a evasão escolar. Na área do meio ambiente, o MP apura o uso indevido dos recursos hídricos, de agrotóxicos e de produtos controlados, promovendo medidas de proteção da flora, da fauna e de áreas protegidas. O MP investiga e denuncia fraudes fiscais, como a sonegação de impostos, um crime contra a ordem tributária. Por meio de ações criminais, os sonegadores são processados. Você conheceu algumas das atribuições do Ministério Público de Santa Catarina. Para saber mais, acesse o site. Olá, meu irmão Romero, tudo bom? Falar do nosso querido irmão Lúcio Romero Marinho Pereira é fácil, pelo fato de ser uma pessoa extremamente amiga, um sujeito muito competente em tudo aquilo que faz, tanto no mundo profano, né, que ele exerce o cargo de promotor de justiça. A sua profissão é um excelente profissional, um pai exemplar, né, pai de família exemplar, um esposo também. Foi venerável da nossa loja Liberdade 33, fez uma excelente gestão. Então eu só tenho orgulho e fico muito agradecido de ser um irmão, um amigo desse cidadão, dessa pessoa tão especial para mim e para todos nós aqui da loja Liberdade 33 e da sua família e do seu entorno. Um tríplice e fraternal abraço, meu querido e amado irmão Lúcio Romero Marinho Pereira. Romero Marinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Como eu já tinha comentado, nosso programa aqui, ele é um pouco diversificado. É até estranho e diferente, porque aqui nós temos alunos do ensino fundamental que assistem para tomar como base o que fazer na vida, professores da Prefeitura Municipal de Mossoró, do município de Mossoró, que participam, usam vídeo, mostram os exemplos que a cidade tem de pessoas simples, mas que galgaram algum cargo
hoje são escritores, advogados, médicos, já esteve sentado aqui de Serra Rosada e outros médicos também conversando conosco. Nós temos o ensino médio, a Escola Manuel João e outras escolas, várias escolas que já nos falaram, eles usam também o vídeo, conversa com os alunos, professor de filosofia, sociologia, história. Eles gostam muito desse vídeo, inclusive de Joaninha, que esteve aqui conosco, que é uma escritora. Joaninha fez muita coisa, né? Professora da universidade aposentada, e se usou muito para mostrar o exemplo, os professores usaram para mostrar o exemplo da mulher, né? Mulher forte naquela época, Joaninha tem já uma certa idade, mulher forte que galgou. Alguns professores da universidade também têm nos falado que gostam, assistem. Marcílio vai meu abraço aqui, Lemuel, lá da área de História, lá da área de Sociologia. Mas, professores, eu agradeço a vocês pela interação, pelas colocações, pela forma engraçada como vocês me verem, né? Isso me deixa muito feliz. E dizem até que eu sou sério demais. Eu agradeço a vocês pela colocação. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professor Ricardo Alfredo. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição para contribuir, colocar nossas ideias e se tornar útil para não só a comunidade acadêmica, a comunidade estudantil, mas todas as pessoas que, de alguma maneira, podem se valer das informações que a gente pode produzir hoje aqui. Que coisa boa. Muito bem. Aqui a gente começa uma pergunta bem simples, porque a gente quer saber a trajetória familiar. É muito importante. O homem que sabe de onde veio, ele sabe onde vai chegar. É natural isso. Então, nos fale um pouco da sua trajetória de infância. Na Paraíba mesmo, em João Pessoa, o nome do seu pai, sua mãe, quando você estudou. A trajetória de infância juntamente com a parte educacional. Eu sou filho da classe média, né? Meu pai chama-se Luciano, minha mãe já é falecido, minha mãe Elizabeth Marinho. E eu sou filho da classe média e digo assim, que eu aproveitei as oportunidades que a vida me deu. Alguns contemporâneos meus desperdiçaram. Então eu tive acesso à escola privada, de qualidade, em João Pessoa, e sempre recebi uma educação muito rígida. Foi lido aí meu currículo, muita gente que convive comigo sabe que eu tenho uma disciplina muito rígida na minha vida. E as pessoas acham que é porque eu tive uma vivência militar, que eu sou oficial da reserva, mas antes disso eu sou filho de Dona Elizabeth. Dona Elizabeth é de um rigor assim fora do comum, e era até apelidada de sargenta entre os irmãos dela, né, meus tios. Então lá eu sou do meio, tenho duas irmãs, Ana Luísa, que é médica, e Luciana Marinho, que é juíza, em Pernambuco, né? Somos 3 irmãos em 3 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A gente reside, né? Mas somos lá da Paraíba. E logo cedo me despertou a vontade, devido à influência de um tio meu, que era advogado, embora não exercesse, e de um pai de um amigo meu, que era advogado atuante, de fazer direito, sem saber direito. Porque o direito ele é interessante por conta da multiplicidade de opção profissional. Então eu não queria fazer direito, mas não sabia ao certo assim onde é que isso iria me levar. Então eu me esforcei muito, né? Estudei bastante o vestibular na época, Enem já é uma coisa bem mais recente, e entrei na faculdade em 1992, com 17 anos de idade. Então, assim, parece um grande feito, mas para mim não foi bom, porque entrei na flor da imaturidade, né? Não soube aproveitar, e lá na faculdade eu não soube aproveitar muito. E quando me formei, tive de refazer meu curso, estudando novamente, mas, assim, é um curso que eu me identifiquei muito e vivo dele hoje em dia e gosto muito. Tanto é que eu voltei para a universidade como professor e tento, assim, ajudar os alunos a descobrir, obter conhecimento para realmente viver do direito como eu vivo hoje em dia. Muito bem. Direito é um curso extraordinário. Eu fiz, gosto. Eu sou um pesquisador, uso. Teve conosco aqui também o advogado, presidente da ACJUS, ele disse, com pouca idade que tu tem uma multidão de formação. Isso, na minha época, a gente era forçado a estudar. Por quê?
principalmente o avô que eu tinha, né? Muito sargento. Então você tem que estudar bastante. Eu fazia faculdade de manhã e à noite também, duas faculdades diferentes. E nesse intervinho eu fui convidado para dar aula no cursinho aqui de uma grande escola, e eu fui dar aula no cursinho. Meu avô dizia, ainda é pouco, você tem que ter mais uma função. Ele tinha razão. Mas o que lhe marcou no curso de Direito? Bem, o curso de Direito, ele marcou o caráter social dele. O curso do Direito, ele tem esse impacto. Acho que muita gente pensa em fazer o curso de Direito para resolver um problema de empregabilidade. Normal, natural e legítimo. Não tenho nenhum problema quanto a isso, não. Mas o direito em si, ele tem um impacto no tecido social muito profundo. Porque ele resolve problemas, ele restabelece situações que foram alvo de injustiça. Isso daí acabou me levando muito para a área do Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele tem essa característica, né, eu costumo dizer que a gente compete com a Defensoria Pública dos clientes mais miseráveis. Eu acredito. Por exemplo, minha titularidade é a execução penal. Quem são os presos do Brasil? Quem são os presos? São os pobres, os desvalidos. Né? A classe média e a classe alta legisla para não estar preso. É verdade. Então, é o idoso que é espancado, é a criança que está em situação de rua, está sendo vitimada sexualmente. Então, são os mais miseráveis, não só do ponto financeiro, mas do ponto de vista emocional, afetivo, em tudo, da sociedade. Isso daí me chamou a atenção, o direito ele me chamou a atenção a isso. E eu assim, me identifiquei muito, porque eu gosto muito de regras, no sentido de articular ideias, de escrever, de ler. Então, houve uma empatia muito grande do direito comigo. Tanto é que os 2 empregos que eu tenho hoje em dia, que é no Ministério Público e na UERN, é voltado ao direito. Embora, assim, eu bebo muito no conhecimento de ciências sociais. Né? Eu tenho mestrado em ciências sociais, quero fazer o doutorado em ciências sociais, porque eu acho que o direito respira melhor por aí. Acho que é uma maneira de oxigenar o direito através das ciências sociais. Mas o direito, ele me impactou essa questão da influência no tecido social. Muito grande. A formação na Paraíba é formação jurídica e em ciências sociais. Continua ainda? Será que continua assim ainda? Veja bem, cara, pela leitura aí do currículo, acho que já viu que eu saí da academia, vai fazer 28 anos Verdade. de lá. Então, eu desconheço. Mas a gente tinha... Eu acho que a questão, olhando hoje a grade de Mossoró, é uma questão muito mais nomenclatura. Ele acaba sendo muito compatível. Quer dizer, podia ser formar direito, mas talvez por uma questão mais... de política acadêmica lá interna da UFPB, colocou ciências sociais. Mas nós temos em direito aqui na UERN, e eu sou um uerniano assim, muito amante, né, da UERN. Nós temos ciência política, nós temos ciências econômicas, nós temos psicologia jurídica, então temos uma grade muito recheada de influências das ciências sociais também, né? Mas acho que foi uma questão só de nomenclatura mesmo. Tá bom. Canidé Maia, que é um grande amigo nosso, pediu para participar, mandou um videozinho. Ele disse, Canidé, manda o vídeo que a gente coloca. Ele disse, olha, Romero, eu gosto muito de Romero, não vou deixar de participar não. Vamos ouvir Canidé trazendo a mensagem para o nosso irmão e amigo Romero. Olá vocês que assistem o programa Memória Acadêmica, as Trajetórias da Sejus, que vai ao ar na TV Câmara. Hoje tenho a honra e o prazer de falar sobre dar as boas-vindas ao promotor de justiça, Dr. Romero Marinho, qual tive a oportunidade de trabalhar nas eleições de 2020, ele como promotor eleitoral, eu como advogado da área eleitoral. É um grande amigo, é um professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que desempenha muito bem as suas funções e que vai contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória para o nosso programa e para que o povo de Mossoró, o público moçorense, conheça a sua trajetória, conheça a sua história. Seja bem-vindo, Dr. Romero Marinho, ao nosso programa.
Obrigado ao presidente Wellington Barreto, ao apresentador Ricardo Alfredo e também ao presidente da Câmara Municipal, Laurência Amorim, por dar essa oportunidade à Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de manter neste canal de televisão o nosso programa Memórias Acadêmicas Trajetórias. Um abraço a todos e muito obrigado. Quero agradecer a Canidé. Canidé, muito obrigado pela sua participação. Canidé é sempre ativa aqui nesse programa. Ele procura saber quem são os entrevistados, e aí ele gosta de estar ativamente. Não só Canidé, como outros daqui, a gente vai ver um pouquinho. Existe um ponto, e aí é interessante para quem está assistindo, porque assim como eu já descobri que você chegou tão jovem quanto eu na universidade. Quando a gente chega muito jovem na universidade é meio complicado, eu acho. Eu cheguei com 16 e pouco, 16, 3 meses, 4 meses, nas universidades aqui do Rio Grande do Norte, e mais tarde eu descobri um ponto do que eu queria fazer. Surgiu aquele ponto, o que eu queria fazer, o meu interesse fundamental. Como foi seu interesse fundamental pelo direito? Quando foi que surgiu? Foi quando começou o curso, terminando o curso ou após o curso? Não, o interesse foi do curso. Inclusive, é interessante que eu já queria ser membro do Ministério Público sem saber que existia o Ministério Público. Deixa eu me tornar claro. Com 12 anos de idade, eu me lembro desse dia, eu tinha um pensamento de uma espécie de um super-herói, uma pessoa que pudesse ouvir os problemas da sociedade e levar. Veja, no meu pensamento eu não queria resolver, eu queria levar para quem pudesse resolver. Que é exatamente a ação do promotor de justiça. E a influência de um advogado que ainda milita, embora octogenário, mas milita hoje ainda, José Cláudio Pontes, ele foi muito forte para mim, porque ele mostrava como a pessoa podia restabelecer uma injustiça usando normas jurídicas. Eu entendia como um jogo assim. Então, é que eu disse assim, me faltou talvez uma maturidade durante o curso, mas eu sabia que queria aquilo. Aquilo ali era a minha vida. Eu sabia também o que eu não queria. Eu não queria a magistratura. Por que eu não queria a magistratura? Pela minha característica assim, da parcialidade. Eu sou uma pessoa que eu me apaixono pelas coisas, então eu quero ali, então eu não tenho aquela questão mais do magistrado, que ele é mais imparcial. Eu pensava em advocacia, depois veio a defensoria, mas quando eu descobri que existia esse Ministério Público, eu fui fazer um curso de preparatório para concurso em São Paulo, que é um curso onde eu fui aluno de Damásio de Jesus, de Alexandre de Moraes, de Fernando Capês, de Hugo Mazilli, todos do Ministério Público à época. Então, não tinha... E eu tenho um grande paradigma profissional, que é Anísio Marinho, que é procurador de justiça, e já foi procurador-geral de justiça. Então, aquilo ali determinou para onde é que eu iria profissionalmente no direito. Mas minha vontade do direito já é pré-existente. É porque eu sempre fui aberto assim, por conta da multiplicidade de opção de engajamento profissional que o direito oferece. A pessoa pode ser muitas coisas com o curso de direito, muitas coisas mesmo. E calhou de eu ir tanto para a docência como para o Ministério Público. Deixa eu recuar um pouquinho na nossa conversa. Como foi sua chegada a Mossoró? Já foi como promotor de justiça. Fez o concurso? Eu fiz o concurso em 2000, novembro de 2000, aliás, foi de 98 a 2000, o concurso durou 2 anos. Eu assumi em novembro, passei o estágio, um curso, preparação lá, 1 mês em Natal, e em dezembro eu vim para Almina Afonso. Minha colocação não foi das melhores, aquelas comarcas perto de João Pessoa foram ocupadas, e restou para mim o inóspito Oeste Potiguar de 2000, que na época deu seca. Então, para quem achava que o Rio Grande do Norte era entre João Pessoa e Natal, o Oeste era uma coisa realmente... Uma descoberta. Era uma descoberta. E em poucos meses, trabalhando e vivendo e conhecendo o Oeste e o oestano, eu me apaixonei pela região. 6 meses depois, eu tive a oportunidade de voltar para Peru Velho
E vi que lá eu não queria ficar, queria voltar para o Oeste. E eu casei com Dona Mônica em 2001 e a gente resolveu acabar com esse casamento de final de semana, porque ela ficava em João Pessoa e voltava, não tinha muito ponto fixo. E eu disse, vamos para uma cidade próxima, lá, uma região, que é de terceira entrância, quer dizer, a graduação maior, eu seria promovido, eu era promotor de Patu, e a gente já tinha saído de Pedro Velho para Patu e eu queria ir para Mossoró, e é uma cidade boa, tem universidade, tem condições da gente passar lá pelo menos 2 anos. Isso foi em 2002 e assim foi feito. Com poucos meses, o nosso casamento com Mossoró estava sendo oficializado em caráter indissolúvel. E a gente aqui gosta, vive por vários motivos. É uma vida boa, a gente já criou raízes, e é uma questão de saúde, eu tenho um problema asmático, e aqui eu não tenho nenhum problema asmático. Tanto é que quando eu vou viajo lá para João Pessoa, eu passo alguns dias, já adoeço, eu tenho que voltar para cá, porque aqui eu não tenho nenhum tipo de problema, inclusive virei corredor, e eu sou corredor nas horas vagas, né? E já fui até para São Silvestre por conta disso e já sou muito feliz aqui com minha família. Rapaz, que coisa. Meus 2 filhos são moçoroenses, inclusive. A cidade arrumou um jeito de lhe amarrar aqui. Acho que foi a água quente do terra. Dá moleza na gente e a gente não quer mais sair daqui. É verdade. Dentro das suas funções, qual os principais desafios enfrentados por um promotor de justiça? O promotor de justiça é uma engrenagem de uma máquina. Então, a gente pensa promotor-juiz, e não é assim. Nós estamos articulados com o judiciário, mas estamos articulados principalmente com o executivo. Então, muitas das políticas públicas que a gente quer implementar sequer passa pelo judiciário. Agora mesmo eu estou com um desafio, estou substituindo em Porto Alegre, e estou com um desafio de combate à violência sexual contra criança e adolescente. Isso não vai chegar lá no judiciário. Verdade. Vai chegar o seguinte, a formação de uma rede de apoio. Eu estou dando um exemplo, são várias situações. Eu vou contar também uma de Mossoró. A formação de rede de apoio, criação de ouvidoria, criação das salas de escuta especializada, enfim. Isso daí tudo depende do executivo. Em 2004, quando já era promotor da execução penal aqui em Mossoró, eu descobri que tinha muitos presos em delegacia sem receber alimentação. E eu consegui resolver isso sem nenhuma ação, apenas articulando com a vigilância sanitária. Então, nós temos esse desafio de manter uma atividade política, não partidária, mas política, onde a gente pode influenciar para que o nosso cidadão receba a sua prestação pública social, que é o grande, que é o grande objetivo do Ministério Público, é isso, é restabelecer a justiça que foi danificada através de um combate, através de um dano ao meio ambiente, à infância e juventude, à terceira idade, ao crime, de modo geral. Então a gente tem esse desafio desarticulado. Hoje o Ministério Público que eu estou é muito diferente do Ministério Público que eu entrei. Quando eu entrei, Ricardo e telespectadores, era promotoria. Você não tinha absolutamente nada. Uma resma de papel eu precisava tirar do meu bolso. Hoje nós temos uma superestrutura. Veja, eu tenho estagiários, eu tenho assessores. Poderia ser melhor, com certeza. Mas de onde eu vim, já está muito bom. Hoje eu tenho um computador de ponta para trabalhar, conexão. Nós temos sistemas, mas ainda falta, vamos dizer, essa articulação com os atores de capilaridade social, esses agentes públicos, para que a gente realmente leve ao cidadão, o cidadão saiba o que é que a gente faz, porque realmente há uma certa ignorância sobre o papel do promotor de justiça, para que a gente realmente possa fazer uma prestação de qualidade através das solicitações e informações que a gente pode ser alimentado para que realmente essa prestação chegue a contento. Muito bem. Você vai ficar com um videozinho aí chamado Como Atua o Ministério Público Estadual. Você vai ficar assistindo esse vídeo. Em 1 minuto a gente volta já.
O Ministério Público cumpre o papel de defensor da sociedade, fiscaliza a correta aplicação das leis. Atua por meio de instrumentos, como ações civis públicas, recomendações e acordos, ou ainda denunciando o caso ao Poder Judiciário. À frente de todos esses processos estão os promotores e procuradores de justiça. O promotor trabalha nos processos que correm nos fóruns, ou seja, na Justiça de primeiro grau. Já o procurador atua nos processos que tramitam no Tribunal de Justiça. Quando é preciso, recorre ao STJ e ao STF. É na atuação extrajudicial do MP que a sociedade ganha agilidade. Um exemplo é o TAC, o termo de ajustamento de conduta, utilizado quando ocorre danos ao meio ambiente, ao consumidor ou à ordem urbanística. Em uma negociação com o MP, o responsável assume o dever de se adequar às exigências legais e, caso não cumpra, sofre sanções. Isso evita que o caso vá parar na justiça. Que é quando ocorre uma ação penal pública. O promotor, convencido de que realmente ocorreu o crime, entrega a denúncia para a justiça. Atuações do MP que você pode ajudar. Se você desconfiar que os direitos da sociedade e a Constituição não são respeitados, peça ao Ministério Público que inicie uma investigação. Basta entrar em contato com a ouvidoria. No site tem todas as informações. O preenchimento do formulário eletrônico é o meio de retorno mais rápido. Seja você também um aliado do Ministério Público na defesa da sociedade. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Você que ligou a TV agora, estamos com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Convido para sentar e assistir. Hoje o nosso convidado é o promotor público Romero Marinho. Romero Marinho é o nosso amigo, irmão, está sempre conosco aqui nessa jornada chamada vida. Romero, como é no interior a dificuldade da promotoria pública? Eu tenho conversado com alguns amigos e às vezes eu fico até porque eu participei em diversas áreas. Às vezes eu converso com um amigo, com um delegado, com um advogado, com um promotor, e a gente vê uma certa dificuldade ainda. Olha, veja bem, Ricardo, qual é o grande problema hoje de uma promotoria que eu vou chamar promotoria de justiça de atribuição plena? Deixa eu explicar o que é isso. Uma promotoria, eu tive fazendo um estudo, já faz algum tempo, ele tem pelo menos 17 atribuições extrajudiciais, que é 17 matérias que ele lida no interior que não tangencia pelo judiciário. Defesa da idoso, da criança e do adolescente, do consumidor, meio ambiente, são 17. Veja bem, o promotor de justiça, ele tem uma demanda enorme judicial. Ele tem inquéritos, processos criminais, processo de família, processo onde envolve criança, por exemplo, um inventário, uma partilha. Se tiver um incapaz, tem que ter o promotor de justiça, muito embora lá os interesses sejam disponíveis. Então, dentro disso daí, você já vê facilmente que não tem como promotor de justiça atuar de maneira plena. Embora ele seja chamado a atuar, são 17 áreas, fora a parte judicial, não tem como. Então, acaba o quê? Ele elegendo
3 ou 4 matérias da sua inclinação, ou por provocação, recebe representação da oposição da prefeitura, e assim vai, daquela gestão municipal da época, e ele vai levando, tocando a vida. E o promotor, ele pode agir independente de provocação. O que é provocação? Chegar uma pessoa lá, fazer uma denúncia, fazer trazer informação, trazer alguma coisa, e a gente não tem como, isso daí obviamente não tem como. A promotoria, eu digo que ele deveria se articular de maneira regionalizada de acordo com o tema. Então, a região do Rio Mossoró, então, é uma promotoria para tratar da bacia hidrográfica do meio ambiente relativamente à bacia Mossoró. E assim por diante, temos uma promotoria regionalizada do tráfico de droga, promotoria regionalizada do combate à exploração infantil e assim por diante. Por quê? Porque ele teria maior capacidade de se especializar e teria, vamos dizer, um pessoal de apoio, como assistente social, técnicos, peritos, que podia auxiliar isso daí. Então, nós temos hoje, é como eu disse, a gente avançou muito na questão do pessoal de apoio, mas a gente ainda padece com alguns males. Além disso, a questão temática, nós temos um nível de afastamento muito grande de promotor de justiça. Promotor, ele tem 2 meses de férias, promotor, ele se afasta para assumir cargos administrativos, às vezes pega uma licença para fazer um mestrado, um doutorado, e acaba tendo algumas promotorias desguarnecidas. Então, um dos males das promotorias é a rotatividade do membro lá. Por exemplo, agora, eu disse a vocês que eu estou em Porto Alegre, eu vou passar 3 meses, esse meu mês de julho é o último, daqui a pouco já vem outro colega, para tomar pé, para iniciar qualquer ação, é impossível, ele vai ficar só mesmo dando seguimento ao que está em curso e não vai dar, vamos dizer assim, fluxo a algumas demandas, que é natural, não é uma crítica profissional, nenhum colega, seria antiético da minha parte, mas é porque não tem como ser feito. Então nós temos esse problema. Veja que Mossoró ele não padece disso, a gente vê ações mais contundentes, a gente vê um nível de especialização maior. Eu acho que a gente deveria interiorizar essa especialização, que seria melhor para o promotor e para a população, que é nosso destinatário. Muito bem. Também conosco vai participar agora Bruno Ernesto, advogado Bruno Ernesto, nosso irmão, amigo. Vamos ouvir, trazendo uma palavra, um testemunho sobre o nosso convidado, né? Sobre o nosso irmão Romero Marinho. Bruno Ernesto. Olá. Bem, falar do meu amigo Romero é sempre uma satisfação. Romero é uma pessoa especial, competentíssimo profissional, um professor excelente. Tive a oportunidade de conviver bastante tempo na universidade. Tive a oportunidade de convidá-lo para ser palestrante. Palestrei junto com ele. Conversei bastante com ele sobre a vida, sobre a profissão, e vi que realmente é uma pessoa de bom coração, uma pessoa altamente religiosa, competente. Quando nós cursamos uma disciplina no mestrado na UERN, ele foi meu parceiro, meu grande parceiro, me ajudou bastante, né? Era muito empolgado, sempre foi muito empolgado, muito dedicado com as coisas que se envolve, com as quais se envolve, e é uma pessoa que realmente merece todo o nosso respeito, é uma pessoa espetacular, e nada mais justo que ele ser homenageado, né? E ser sempre lembrado pela sociedade moçoroense pelo trabalho que faz e pela pessoa que é. Um grande abraço, meu amigo. Sucesso. Bruno, quero lhe agradecer sua participação, tá bom? Muito obrigado, o amigo sempre atuando conosco, participando, tanto aqui como na rádio, como no próprio jornal, conversando conosco. Muito obrigado, que as bênçãos do eterno Deus sejam sobre sua vida. Qual é a melhor definição da profissão de promotor público? Na sua visão, qual é a melhor definição? Eu acho que é fiscal. Fiscal, né? O próprio nome ele já é autoexplicativo. Porque assim, promotor, ele vai promover justiça. Então, ele já é autoexplicativo. Ele vai promover a justiça. Como? Através da fiscalização e promoção
através de demandas judiciais, se for assim necessário. Então, o nome ele é muito autoexplicativo. Eu acho que o procurador da República, que é o promotor federal, ele perde com o nome. Ele não diz nada, procurador da República, mas o promotor... Fica vazio, né? Também acho. O promotor, ele tem mais força. Promotor de justiça. Você começar... Que, assim, é o uso mais correto, né? Promotor público, ele ficou... Assim, no desuso, hoje a gente usa mais promotor de justiça. Então, ele promove a justiça dessa maneira, do desvalido, né? Das pessoas que às vezes não têm titularidade, que é do meio ambiente. Quem é o dono do meio ambiente? Somos todos, né? Então, são os direitos difusos. E daquelas pessoas extremamente carentes, né? É o idoso, protegendo, por exemplo, o amantino câmara, a pessoa com deficiência, que às vezes não está, vamos dizer, economicamente inserido e precisa realmente de uma tutela coletiva, e assim por diante. Então, a melhor definição para o Ministério Público é o nome do cargo do seu membro, que é o promotor de justiça, que é muito forte. É verdade, traz um certo aspecto de segurança, pelo menos na minha visão. E na universidade? Como foi sua chegada lá na UERN? Veja, Ricardo, eu digo isso com toda franqueza. A minha vontade de ser do Ministério Público era a mesma da docência. Sendo que eu sei que no Brasil, infelizmente, a valorização ele não acompanha o nível de importância da docência. Então, eu pensei em fazer, no jogo profissional, a garantia do Ministério Público e depois partir para a busca da docência. Eu comecei a ensinar, primeiro na Mater Christi, Faculdade Mater Christi, que não existe mais, 2003 e 2004, onde fui professor até de Canindé, que apareceu aqui no nosso vídeo. E depois eu fiz um voto para mim mesmo, vamos dizer, que eu só ensinaria na universidade pública, que sempre foi minha vocação. Esse ano eu faço 30 anos de serviço público, 23 de Ministério Público e 7 do Estado da Paraíba. E eu sempre gostei do serviço público. E a UERN, ela se mostrou, assim, vamos dizer, outro grande desafio profissional, e a gente conseguiu, em 2014, ingressar. E, para mim, foi uma grata surpresa que lá eu vi que, realmente, além de exercer a docência, o conhecimento, a pesquisa, a transmissão, a gente consegue inserir a inserção das pessoas economicamente desfavoráveis no mercado de trabalho, que pode mudar a história de vida deles. Como foi mudada, de certa maneira, a minha. E lá realmente insere. Eu sou da Universidade Federal e nós tínhamos apenas na sala uma pessoa egressa do ensino público. Uma única pessoa. E na UERN eu tenho essa satisfação de pegar várias pessoas, além da inserção do Enem, das cotas, mas naturalmente ele já fazia isso. E muitas pessoas mudam sua história de vida se fizerem, logicamente, um curso minimamente bem feito, porque a empregabilidade no direito é enorme, muito grande mesmo. É verdade, o direito é muito importante, mas o senhor tocou num assunto fundamental que nesse país não é dado o devido respeito e valor, que é educação. Eu não sei o motivo, eu sou um pesquisador e até agora não sei o motivo de que governos, prefeitos, inclusive nós tivemos desses governos e prefeitos, a maioria estudou em escola pública, entendeu? Estudou em escola pública, mas é interessante que quando assume o cargo se esquece. Dá uma amnésia nesse pessoal tão grande que esquece da dificuldade que é a escola pública, é uma dificuldade. E numa dessas minhas pesquisas, né, não basta você ser... Tem muita gente que diz assim, porque vocês conseguiram ser PhD? Não basta ser só eu PhD. Eu tenho que ter mais gente ao meu lado para a gente lutar. Lutar pela sociedade. Romero, eu tenho ainda eu tenho formação jurídica também, né? Mas eu tenho ainda muitas restrições à visão jurídica ainda, principalmente na parte de punibilidade. Quando chega na área de punibilidade, que é a sua área específica atualmente, né? Eu tenho uma certa preocupação enorme, que estão escritos muito sobre isso. Eu acho que quem comete o crime tem que ser punido.
Não há dúvida que isso tem que ser feito, mas eu defendo que seja humanizado isso. Humanizado. Por que eu digo sempre que tem que ser humanizado? Porque mesmo aquele cidadão que cometeu aquele grave delito, aquele grave erro, a gente precisa ver nele a parte humana e tentar ressocializá-lo. Me diga uma coisa, é importante para todos nós que estamos assistindo aqui, né? Nos fale um pouco assim da ressocialização do paciente. Em direito a gente chama de paciente, né? Do paciente, o grande público chama de apenado, mas a gente chama mais de paciente. Existe algum projeto, algo que o senhor hoje está atuando na ressocialização? As suas críticas, Ricardo, são as minhas também. Hoje no Brasil nós gastamos muito para deixar a pessoa pior. Eu penso assim. Nós gastamos muito para deixar a pessoa pior. Então, hoje, se você disser, o tráfico de droga fecha uma cidade, não. Um roubo fecha uma cidade, talvez pequena e se for de banco. Um homicídio fecha uma cidade, não. Mas as facções criminosas criadas dentro do interior das penitenciárias determinam o fechamento de uma cidade do tamanho de Fortaleza ou São Paulo. E isso foi oriundo de um movimento contrário dos presos pela situação desumanizada que os presídios se encontravam. Comando Vermelho e PCC. Depois vieram as suas ramificações e seus concorrentes. Mas originalmente eles depois se envolveram com tráfico de droga, enfim, mas a ideia original era essa, né? Mas chegando para Mossoró, hoje nós temos uma série de projetos de educação, plantio de muda, educação. Nós temos empresas só para isso, contratadas pelo Estado, para dar educação através de vídeos, através de presencial, treinamentos, para o preso, porque é interessante para ele fazer, Ricardo e telespectadores, os cursos, porque abate da pena. A cada 12 horas de curso, abate um dia da pena dele. Então, se ele fizer o Enem, o ESEJA, ele vai abatendo da sua pena e vai diminuindo aquele tempo de encarceramento, ao passo que ele vai se capitalizando de conhecimento e facilita o reengajamento dele na sociedade. Hoje nós temos, vamos dizer, depois que Mauro Albuquerque passou pela Secretaria de Administração Penitenciária aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos um profissionalismo muito maior e nós temos tanto mais rigor, tanto é que nunca mais a gente pegou celular com preso, ou alguns tipos de movimento que eram muito comuns com preso, fuga do regime fechado, nós não pegamos mais, muito dificilmente. Mortes dentro de penitenciárias só são uma morte natural, que acontece que é um ambiente muito insalubre, mas ele se degladiando lá, nós não temos. E ao passo que nós temos a implantação desses projetos de educação e buscando ainda mais. A gente está buscando a parceria do município, através do secretário Erison Natécio, para botar o escritório social no local próprio, para que aqueles presos egressos, ou seja, ele saiu do sistema prisional, ele consiga um engajamento social. E a família dele também. Então, nós temos esses projetos, são vários, plantio de muda, de educação, leitura de livros. Então, a cada livro lido, são 4 dias a menos na pena. E como nós temos uma audiência aqui qualificada, a gente sabe quanto a gente cresce com a leitura de livros. Verdade. Imagine para quem não tem. Eu combato muito a expressão, Ricardo, telespectadores, a reinserção social que tem no direito. Como é que eu posso fazer uma reinserção que sequer foi inserido? Talvez o único contato do Estado, da pessoa, não foi com saúde, não foi com a educação, mas foi com o sistema prisional. O único contato do Estado, da pessoa, foi com o sistema prisional. Então, nós precisamos realmente dar cidadania para essas pessoas e realmente recebê-las na sociedade, porque a sociedade tem um movimento esquizofrênico. Ele pede para a pessoa não cometer mais crimes, mas, ao mesmo tempo, não a recebe mais na sociedade, não dá emprego.
Quem vai dar emprego para uma pessoa tornozelada? É verdade, essa é a grande dificuldade. Então nós temos uma sociedade esquizofrênica, que ela pede uma coisa, mas não dá nenhuma condições para que seja feito. Eu fico pensando às vezes, sabe, a base social, até porque muitos me conhecem de diversas áreas, mas principalmente da teologia, eu fico pensando no grande problema que é a base social. E eu tenho dito aqui aos meninos que nos assistem que o melhor caminho começa com obedecer papai e mamãe. O melhor caminho é esse. Obedeça papai e mamãe. Tenha uma fé. Tenha uma fé. Por mais que me critique depois em jornais, eu não me importo não. Eu digo ao povo, tenha uma fé fixa em Deus. Obedeça papai e mamãe. Princípio básico. Princípio básico. Deus se encarrega de abençoar. Deus se encarrega de abençoar quem obedece papai e mamãe. Está escrito nos 10 mandamentos. Aí quando você obedece papai e mamãe, tem uma fé fixada no Deus eterno, aí você vai querer estudar para compreender o mundo e suas funções. E aí, ao compreender o mundo e suas funções, através da leitura bíblica, de livros, você vai fixar na sociedade e ser uma luz para outras pessoas, como exemplo, como é o promotor público Romero Marinho. Uma luz e um exemplo para essa cidade, para quem o conhece de perto. Mas começou de onde? Ele disse que a mãezinha dele era chamada de sargento pelos irmãos. Mas não era não. Eu digo que era amor puro. Quem ama, protege, guarda e ensina. Faça isso com seu filho. Filho, escute seu pai. Escute sua mãe. Estude. Acredite em Deus. Vamos tomar um pouquinho de água, a gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta. Agradeço a você que está ligado conosco, esse seu companheirismo, essa amizade de sempre. A você que está em casa, que nos passa e-mail. Oh, que coisa boa quando eu recebo um e-mail de vocês, sabe? Nos falando, seu João Maria. João Maria, muito obrigado, João Maria, pela sua paciência comigo, pelo e-mail tão bom de se ler que você me mandou, falando sobre o nosso programa aqui, falando sobre o programa da rádio, da FM 105. Seu João Maria, obrigado que o senhor me disse que quando dá 10 horas, liga o radinho na 105. Ele disse, eu gosto daquele seu jeito. Aquele seu jeito de falar, eu gosto. Gosto de ouvir. Seu João Maria, muitíssimo obrigado. Deus lhe abençoe grandemente ao senhor e à sua família. Pelo que eu entendi, o senhor tem mais de 65 anos. Muitíssimo obrigado pela sua amizade e companhia. Bom, gente, vamos ver mais um dos penúltimos vídeos. O vídeo é o que faz o Ministério Público e como funciona o Ministério Público. Vamos ver esse videozinho? É bem rapidinho, pequenininho ele. Vamos ver o vídeo, depois retornamos com o nosso convidado, promotor de justiça, Romero Marinho. Oi, turma! Bem-vindos ao nosso canal e ao projeto Direito para Todos. Hoje vamos falar sobre o Ministério Público. Afinal, o que faz e para que serve essa instituição tão importante? Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e, claro, compartilhar o nosso conteúdo.
vamos espalhar conhecimento. Se pudéssemos definir a atribuição do Ministério Público em uma só frase, diríamos que o MP é a instituição que zela pelos interesses de nossa sociedade. O MP é o responsável direto pela defesa dos direitos da coletividade, pela defesa da nossa ordem jurídica e pela defesa da nossa democracia, assim como atuará como fiscal da lei, a fim de que os dispositivos legais sejam devidamente respeitados. Desta forma, dentre tantos outros direitos, o MP atuará na defesa do direito à vida, à saúde, ao meio ambiente, ao patrimônio público, à cidadania, etc. Em outras palavras, o Ministério Público sempre defenderá o interesse público em detrimento dos interesses privados. Deste modo, quando ocorre um crime de homicídio, por exemplo, onde há violação de direitos indisponíveis, como é o caso do direito à vida, o Ministério Público será o responsável por promover a ação penal. Afinal, é de sua competência ajuizar a denúncia, visando o julgamento do agente infrator da norma. Da mesma maneira, quando há violação ao patrimônio público e social, ao meio ambiente ou a outros interesses difusos e coletivos, é função do Ministério Público promover a ação civil pública para a proteção aos direitos de todos. O MP também zelará pelos direitos e interesses das populações indígenas e exercerá o controle externo, isto é, a fiscalização e a vigilância das atividades policiais. Por fim, quando há a prática de um crime, o Ministério Público poderá requisitar diligências investigatórias, assim como poderá requerer a instauração de um inquérito policial. Vale destacar que o Ministério Público não está vinculado aos três poderes, ou seja, não se trata de órgão pertencente ao Poder Executivo, ou ao Poder Legislativo, ou ao Poder Judiciário. Em verdade, o Ministério Público possui independência funcional assegurada pela Constituição, a fim de que a sua atuação seja plena e sem interferências externas. A depender de sua área de atuação, o Ministério Público se subdivide em duas esferas: o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual. O Ministério Público da União possui 4 frentes de atuação: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O chefe do MPU é o Procurador-Geral da República. As funções do Ministério Público Federal são exercidas principalmente através dos Procuradores da República, que atuarão em primeira instância junto à Justiça Federal nas causas em que a nossa Constituição considera haver interesse federal envolvido. Já o Ministério Público do Trabalho buscará assegurar os direitos ameaçados de violação ou efetivamente violados que digam respeito à seara trabalhista. Por outro lado, o Ministério Público Militar atuará na apuração dos crimes militares, de modo a proteger os direitos fundamentais na esfera militar. E, por fim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios será competente para defender os interesses sociais e fiscalizar a lei no âmbito do Distrito Federal e Territórios. Em contrapartida, o Ministério Público Estadual está presente em todos os estados do Brasil. Cada um dos 26 estados da Federação possui o seu próprio Ministério Público. Como grande defensor dos interesses sociais, o MPE irá atuar sempre que a matéria ventilada não seja de competência dos órgãos do MPU. Assim,
irá assegurar que os direitos de todos sejam respeitados, agindo ainda na proteção dos mais vulneráveis, como crianças e idosos. E sua atuação se dará por meio de seus membros, os promotores e os procuradores de justiça. Os promotores são os membros do Ministério Público que atuam em primeira instância, de modo que exercerão suas funções em processos que tramitam nos fóruns do Estado. Já os procuradores de justiça atuam em segunda instância, quando o processo em questão estiver no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado respectivo. Destaca-se que os chefes institucionais dos Ministérios Públicos Estaduais são os Procuradores Gerais de Justiça. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário e compartilhar o nosso conteúdo. Bom, gente, viu o vídeo como é interessante? Didático como promotor público. Muito didático, muito interessante, tá bom? Agradeço a você que está ligado conosco. Promotor público, bem conhecido, renomado na cidade, na universidade, renomado dentro do direito, escritor de diversos artigos. Porém, o senhor tem uma página que é Reflexões Cristãs, né? Eu recebo, gosto de ler. E nos fala um pouquinho dessa página. Veja, Ricardo e telespectadores, quando a gente ama, a gente quer falar o tempo todinho do amado, da amada, né? Verdade. Onde a gente está, a gente quer falar do amor, ele é linda, ele é lindo, ele é aquilo, olha a qualidade dele. E eu tenho uma paixão, assim, entranhada por Jesus Cristo. Que coisa boa. A minha vida, eu costumo dizer que antes de Jesus Cristo e o Espírito Santo, eu enxergava a vida como se estivesse debaixo de uma piscina. Eu não sei se o telespectador, você já abriu o olho assim, debaixo de uma piscina, é tudo turvo. Então, quando eu imergi, eu consegui ver tudo claro. Foi quando eu realmente tive um novo nascimento. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do conhecimento, de ler. Veja, aliado à leitura e esse amor, essa paixão que eu tenho por Jesus Cristo, e eu sou daqueles caras que, embora teologicamente eu saiba que Jesus Cristo tinha que ir para a cruz, eu fico torcendo para... Quando eu vejo o filme, eu fico torcendo para que Judas mude de ideia, Pilatos realmente vire homem, aquela coisa. Mas, então eu tenho uma paixão entranhado por Jesus Cristo. Eu precisava falar de Jesus Cristo para alguém. E eu comecei a explicar para um ex-aluno a questão da carta de Romanos, que é uma carta muito bonita, é uma carta complexa. E eu comecei a mandar, e eu disse, rapaz, vou mandar para outra pessoa, para outra. De repente, criei uma página, uma comunidade no Facebook, que é o Candeia da Palavra, já usando lá no Sermão do Monte, que nós temos que ser candeia, não colocar debaixo tem que colocar no lugar alto, Candeia da Palavra. E a gente veio aprimorando, e hoje a gente faz a dispersão não só no Facebook, como no Instagram, na minha página pessoal. A gente tem do Candeia, uma página do Candeia, como também eu mando para diversos grupos do WhatsApp. Então, uma dispersão aí de pelo menos 1.500 a 2.000 pessoas recebe essa mensagem. E a gente também chega às pessoas, infelizmente, que é um Deus 24 horas. Pessoas que é Deus 24 horas cuidando dela, mas não quer dar um minuto para Deus, né? É verdade. Aí eu pergunto, e aí, leu? Apostar, pai, não tenho tempo. Eu disse, não tem problema, eu vou ler para você. E comecei a jogar o áudio, a minha voz, e a gente acaba aprendendo a fazer mixagem. E a gente espalha também o áudio. Então, as pessoas começaram a pedir para ser mais curto, e hoje são 3 frases, sem nenhuma pretensão teológica. É uma pessoa apaixonada por Deus, que quer que os outros se apaixonem. Teologia eu deixo para doutores como o professor Ricardo Alfredo aqui, mas é só um pensamento de um leigo, de uma pessoa que apenas lê a Bíblia, é curioso, lê um livro ou outro sobre a Bíblia, e eu sou uma pessoa muito eclética nas minhas leituras.
leio Joseph Ratzinger, que para mim é um dos maiores teólogos, que é o Papa Bento XXIII, aí Philip Weiss, Frank Viola, leio Ed Renekiewicz, Luiz Saião, e eu também gosto de ler os ateus, para testar minha fé e, logicamente... Ver o que estão pensando também, né? Exatamente, para que eu não... E eu nunca encontrei fundamento, e ontem eu até rebati um colega meu, um amigo meu, que ele dizendo, como é que a pessoa é ateu, não tem fé? Não, o ateu, na minha concepção, ele tem mais fé do que... Verdade. Do que o crente. É muito mais difícil você acreditar que não existe um Deus do que acreditar que existe um Deus que mantém a nossa vida. Então, é uma reflexão de segunda a sexta, tem Nayara que nos ajuda, Nayara Silveira, a fisioterapeuta aqui também leiga, que faz, e Fábio Bentes faz a parte gráfica e nos ajuda também. Então, é um grupo, Candeia da Palavra, é um grupo de 3, que apenas a gente, sem nenhuma pretensão teológica, mas muito mais evangelística, a gente transmite a palavra de Deus. Muito bem, então vamos ver, você está em casa, vamos ver um vídeo que nós preparamos aqui juntamente com nossos diretores, Wilson, Bob, né, Yara, nossa diretora de programação. Tem um videozinho falando um pouquinho sobre a Candeia da Palavra, na voz aqui do nosso irmão e promotor público, Romero Marinho. Ouçamos o videozinho, por favor. O meu Deus se chama Hassud, a rocha. Seja no trabalho, na escola, na vizinhança, por vezes até na família, parece que no próximo passo que daremos, abrir-se-á um enorme alçapão para nos vitimar. Nos caminhos do Senhor não há armadilhas ou surpresas, podendo todos nós transitarmos com segurança para conduzir nossas vidas, nossas riquezas e nossos sonhos rumo à eternidade. Sabendo de antemão que não há enganações ou decepções, confiemos unicamente nas palavras e nas promessas de Deus. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías, capítulo 26, versículo 4. Autoria: Grupo Candeia da Palavra. Colaborador: Romero Marinho. Bom, me diga uma coisa sobre o artigo que você escreveu. Você escreveu um artigo que é um artigo de coragem. Chama-se Maçonaria e Religião. Eu já escrevi alguns artigos, inclusive ganhei alguns prêmios com ele também, né? O Comércio da Fé. Eu escrevi esse artigo muito polêmico. Na época eu era bem mais jovem, e a gente, quando é mais jovem, é mais atrevido. Talvez o termo correto seja isso. E eu escrevi esse artigo, eu fui até agraciado aí com um prêmio, recebi o prêmiozinho, agradeci a eles, mas eu não tratei mal ninguém, eu só mostrei os comparativos. Como foi esse artigo? Maçonaria e religião. Veja bem, Ricardo, nós temos... nós dois, né, nós temos uma coisa em comum. Nós somos maçons e somos de origem protestante reformada, né? E, infelizmente, a ignorância do que é maçonaria o leva para um campo completamente estranho a ele, que seria satanismo, ocultismo, tudo isso. A maçonaria é uma instituição leiga que nos conduz simplesmente ao progresso pessoal e o progresso da humanidade, apenas. Através de uma pedagogia de símbolos, através de histórias, que não, vamos dizer, que nos conduz a nenhum tipo de adoração, nem a um ente querido, nem a um ente metafísico. Nós não temos uma escritura sagrada e nós temos nenhuma promessa de salvação. Sendo que no meio evangélico, o maçom ele é extremamente discriminado, e assim eu fui, ao ponto de ser recusado em algumas instituições. Recentemente, por desejo da minha esposa, nós retornamos para o meio da igreja institucional, estamos na Igreja Pão da Vida, pastor Chico Chagas,
Mas, assim, realmente por muito tempo, porque ele se mostrou completamente aberto, ele é irmão de um pastor maçom, ele é pastor maçom. Conheço, Chico Chagas, extraordinária pessoa, pastor. É muito devotado e tem um trabalho social muito forte. E ele é uma pessoa assim, que recebeu e entendeu. Então, na época, eu senti uma necessidade de dizer à comunidade maçônica, e se a protestante quisesse ler isso, que maçonaria não é, nunca foi religião. Então, a gente escreveu, ganhamos um simpósio, né? Isso daí depois foi publicado numa revista, o venerável, o grão-mestre do Gordon, que é o Grande Oriente do Rio Grande do Norte, pediu o artigo e publicou numa revista de circulação nacional. Então, basicamente a gente explica isso, que a maçonaria não é o fato de fazer o bem aos outros. Isso daí independe de qualquer pensamento metafísico, crença, né, no transcendente. Mas é o seguinte, a maçonaria não tem promessa de salvação, não tem um objeto de adoração. É verdade. Mas você chama um grande arquiteto do universo. Veja, desculpe aí, Luiz, o candeia da palavra está até com a série O Nome de Deus. O arquiteto é uma qualidade de Deus. É inominável as qualidades que Deus pode ter. Nós escolhemos uma. Por quê? Porque tem a ver com a simbologia que nós adotamos, que é do pedreiro. Maçom significa pedreiro. Isso. Então, eu provo lá no artigo, por A mais B, que nunca foi, não tem condições de ser religião, embora tenha elementos religiosos. Mas eu costumo dizer o seguinte, um show de rock tem muito mais elemento religioso do que muito culto. Porque é feito num palco, local alto, altar. Nós temos o louvor, as pessoas levantando os braços e cantando, todos recitam. Existe uma ritualística, as pessoas vão para um lado, para o outro, ao comando do seu ídolo, Verdade. que é o cantor. Então, veja, se for para buscar demonização, eu acho que a partir de hoje a gente tem que acabar com Pinóquio, porque afinal de contas Pinóquio é um boneco de madeira e nós viemos do barro, foi dada a vida por uma fada azul e não por Deus, então veja, é o demônio. Exato. Então a gente sentiu essa necessidade de expressar isso academicamente, para que na medida do possível que eu podia dizer aos não maçons, que eu tenho um compromisso de não dizer o que se passa lá, que não é nada demais, mas eu tenho um juramento de não revelar, mas o que eu pude falar, falei, e eu acho que a gente teve sucesso para quem realmente está aberto a aprender. Agora, discriminação, preconceito e ignorância não vai faltar na humanidade, e quem não está aberto, quem realmente tem a cabeça fechada, não tem a vontade de aprender e vai viver realmente hostilizando aquelas pessoas antes, ou aquelas instituições antes mesmo de conhecê-las. E assim, como eu posso encontrar? Porque em casa a pergunta está sendo essa. Como eu posso encontrar o Cadeia da Palavra, que é Descomplicando a Palavra, né? É o Candeia. Candeia da Palavra. Cadeia é lá no Ministério Público. Candeia da Palavra de Iluminação. Público. Onde eu posso encontrá-la? No Facebook, no Instagram, pode ir no meu Instagram, que é Romero Marinho. E também no Facebook, procura Romero Marinho, que diariamente eu publico. Geralmente eu publico à noite. E não vai ter acesso aos áudios, porque lá é só a parte, ou você vai pegar a parte, é uma imagem que eu publico e tem o resumo com texto. Então você vai ter uma leitura super rápida, baseado na palavra de Deus, está lá para escrutinar, quem achar que algum desvio, alguma teologia, está lá para escrutinar. Então, basta ir no Facebook ou no Instagram que você vai encontrar publicações diárias de segunda a sexta, tanto minha como de Nayara Silveira, e ajudado por Fábio Bento. Que coisa boa. Isso é bom saber que há uma diversidade de pessoas trabalhando em evangelizar. O mundo de hoje precisa realmente... São todos leigos. Mas o importante é isso, é a parte levada da palavra, né? Num mundo tão difícil. Nós temos que admitir que o mundo está difícil. Eu sou educador nato. Faço outras coisas na vida, mas sou educador nato. E eu vejo muito isso, as famílias precisando dessa palavra, Romero. Bom,
Eu fiquei assim incentivado que estudando a Bíblia, a gente vê a jumenta de Balaão falando, né? Aí disse, rapaz, se a jumenta falou, acho que Imagine eu. Quem não sou eu para dar uma palavrinha? Mas é uma coisa despretensiosa, às vezes muito adensada. Como eu só tenho 3 parágrafos, foi a linha editorial que a gente adotou, a gente adensa muitas ideias. Então, às vezes, uma frase, uma articulação de 2 palavras, como foi seu chamado aí, veio quase a Bíblia toda, poetizada. Então, a gente, para alguns, precisa ter um conhecimento bíblico anterior, mas para outros não. Para outros, você pode ler, você realmente vai tirar algum pensamento meu, Romero e Nayara. E a gente sempre anda, vamos dizer, temas. A gente, na época da pandemia, é o que me dá esperança, foi um momento de muita desesperança. Né? As respostas de Jesus, se você for ver na Bíblia, nós temos muitas perguntas que Jesus fez. Acho que o mais forte é assim, que diz, e tu? Ele pergunta, né, faz uma enquete ali, os apóstolos, quem diz que vocês, Elias, quem diz que vocês são eu? Aí Elias, aí um dos profetas, aí diz, e você, quem sou eu? Então, nós temos uma série só com essas perguntas de Jesus, chegou para o Bartimeu, o que queres que tu faça, o cego Bartimeu? Então, a gente fez uma série só com as respostas, o que é que você responderia a Jesus? E agora estamos no nome de Deus. Estamos na 22ª semana. Né? A gente só para... A rocha. Hoje a gente estamos na rocha. Eu li a rocha esses Pronto, dias. estamos na rocha, essa semana na rocha, e amanhã a gente deve estar escrevendo para a semana que vem. Que coisa boa. A gente fica muito feliz com isso, como eu costumo dizer às pessoas, algumas palestras que eu dou, porque eu não sei se as pessoas verem de forma errada. Eu acredito assim. A Bíblia, lendo-a e praticando-a, você se torna sábio. Com certeza. Você se torna sábio. Ela nos ensina cada lição profunda. Eu estava lendo esses últimos dias, eu faço especificações de lição, de leitura e faço algum resumo para mim mesmo. Eu resolvi ler o Salmo primeiro. Tudo de novo. Ricardo, tudo de novo. Fora o que você faz na vida, você ainda lê a Bíblia. E muito. Eu adormeço às vezes, e isso não tem glória nenhuma. É um pesquisador, que eu sou apaixonado, eu adormeço com a Bíblia, às vezes, dentro de uma rede. Eu estava lendo e meditando sobre o Salmo primeiro. As bem-aventuranças de quem serve a Deus, do varão. Bem rapidinho, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olhe que orientação. Nem se detém no caminho dos pecadores. Segunda orientação extraordinária. Não se deter no caminho dos pecadores. Pais, leiam a Bíblia para os seus filhos. Leia, converse com eles sobre isso. É uma orientação extraordinária. Mesmo que você não acredite em Deus, mas veja a filosofia que ela traz. O ensinamento para uma sociedade sem rumo como a nossa. Muito bem, nossa diretoria ali está dizendo que está chegando ao fim do programa. Eu quero já lhe agradecer e deixar aqui à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade aqui, não só de vir, mas de lhe rever Muito e obrigado. me dirigir aos telespectadores, né, falando de coisas que me são muito caras. Eu digo à minha esposa Mônica que Deus me mima. Ele tem um filho mimado, porque ele só me dá coisas para fazer que eu gosto muito. Então eu tive a oportunidade de falar tudo que eu gosto aqui, do Ministério Público, do Direito, da docência e da maçonaria e principalmente tudo isso plasmado pelo amor de Deus. E eu, assim, sobre a leitura da Bíblia, eu costumo dizer que, só para finalizar, ler a Bíblia é como você tomar uma água salgada. Você nunca vai estar satisfeito, vai querer mais. É verdade. Para tentar saciar mais. É verdade. Então, é uma sede inextinguível e hoje, nesse mundo relativizado, apenas Deus pode ser nossa esperança. E agradeço e fico à disposição para outros convites. Tá bom? Com certeza, terá outros convites para a gente conversar agora em assunto específico. Primeiro, eu queria que lhe conhecesse, que já lhe conhece, mas conhecesse a pessoa do promotor e sua vida social, depois vai conversar especificamente. Muito bem.
Eu quero dizer a você uma coisa bem simples, a vocês que estão nos assistindo, sempre participando, sendo nosso companheiro. Não esqueça jamais. O passado é história. O futuro é um mistério. O hoje é uma dávida. Por isso se chama presente. Viva o hoje, o presente que Deus lhe deu. Até a próxima.